Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 8 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Evangelho começa com a cena de Jesus libertando um homem que tinha um espírito, um demônio mudo. E quando Jesus ele liberta esse homem desse espírito, desse demônio mudo, o homem começa a falar. Aqui, primeira cena do Evangelho já quer trazer para nós uma grande realidade. Existem situações na nossa vida, existem situações na vida dos filhos de Deus em que muitas vezes há uma mudez espiritual. Há uma mudez. E muitas vezes, por muitas vezes, eu não digo todos os casos, mas grande parte dos casos que impedem os filhos de Deus de proclamar a glória de Deus. De proclamar, de chegar, por exemplo, à confissão. Né? Então Jesus aqui está dizendo que tinha um homem que tinha o espírito de um demônio mudo. Ele não falava. O que não deixava ele falar era esse demônio da mudez, uma mudez espiritual. Mas isso aqui vai muito mais além disso, é uma mudez, é uma surdez, é uma incapacidade de ficar na graça de Deus. E por muitas vezes esses casos eles são espirituais e nós precisamos de libertação. Sim, libertação. O interessante desse texto é que na sequência os fariseus, e sempre os fariseus, eles questionam Jesus. Eles dizem: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Meus irmãos, aqui está já colocado para nós um pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado da impenitência, é o pecado do não arrependimento, de não reconhecer. Esses homens aqui, vendo a graça de Deus, vendo o poder do Espírito Santo, mesmo assim, eles negam que Jesus age pelo dedo de Deus. O texto diz que Jesus então percorria todas as cidades, ensinando, pregando o Evangelho de Deus, do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade, e vendo que as multidões estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor, Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus constata algo que nós podemos ver hoje. A humanidade, ela caminha como ovelha sem pastor. Deixou nosso Senhor de lado. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Todas as vezes que nós deixamos nosso Senhor de lado, todas as vezes que nós tiramos nosso Senhor da nossa vida, o que acontece é que um espírito de mudez se apodera da nossa vida. Quanto mais o homem vai se distanciando de Deus, quanto mais o homem vai tirando Deus, o reino de Deus, vai tirando a oração, vai se distanciando daquilo que é o mais importante da sua vida, quanto mais ele vai fazendo isso, mais ele vai abrindo brecha para o mal na vida dele. Sim, quanto mais o homem se distancia da presença de Deus, de estar em Deus,
São João da Cruz diz que o demônio ele teme uma alma unida a Deus como ele teme ao próprio Deus. Sim, o demônio teme uma alma unida a Deus como ele teme ao próprio Deus. Ora, nós podemos aplicar isso ao contrário, né? Porque aqueles que se afastam de Deus e se aproximam de tudo aquilo que Deus disse para a gente não fazer, é aí que a gente fica exposto a todo tipo de mal. É aí que a gente caminha como ovelhas de verdade, sem pastor, exposta a todo tipo de perigo. Não é à toa que Jesus nos compara com as ovelhas, que a ovelha ela necessita do pastoreio o tempo todo. O tempo todo ela necessita do pastoreio de nosso Senhor. E quando a gente começa a abrir brecha, e veja, irmãos, aqui eu quero falar algo muito importante. Muito importante. Quando a gente vê casos que nosso Senhor precisa intervir na vida dos filhos de Deus, muitas pessoas com a vida destruída, muitas pessoas precisando de libertação, precisando de cura e de libertação, quando a gente vê esses casos acontecendo, reais, né? Eu já presenciei, já vi, já tive que rezar por vários casos assim, não foi um, não foi dois, não foi três, eu poderia aqui trazer alguns testemunhos. Quando a gente vê, a gente logo percebe algo, que essas brechas, elas não são dadas de uma vez. Assim como uma pessoa não cai no pecado mortal assim de uma vez, né? O pecado ele começa na tentação, depois a gente deixa ele cair no coração, até que a gente consente em cometer tal ato. Então é assim, né? Ninguém, por exemplo, comete um pecado do adultério, uma traição, ele levanta de manhã da cama e vai se encontrar com alguém na rua. Não. Rola uma conversa, rola uma aproximação, um consentimentozinho aqui de uma fala, um consentimentozinho aqui de outra coisa, um consentimentozinho de abrir o coração para abrir uma porta do coração para determinada coisa, até que acaba no ato em si. Então as coisas é como um carro que vai dar defeito, né? Um carro que vai dar defeito normalmente, é claro que existem defeitos que são assim, mas normalmente ele avisa. Olha, me leve para a oficina que eu tô sinalizando que vai dar ruim. Começa um barulho, começa alguma coisa, uma fumaça, né? É sinal que vem aí o quê? Problema. Assim é na vida dos filhos de Deus. Essa história que o pessoal diz, né? Ah, mas para que tudo isso? Por que tudo isso? Para que toda essa radicalidade? Meu irmão, minha irmã, isso não santifica ninguém, né? Não santifica ninguém. Ah, mas não é bem assim. São as pequenas brechas que nós vamos dando dia após dia. Começa com uma brechinha pequena muitas vezes, né? Não vou rezar hoje. Não, hoje eu não vou à missa, né? A gente começa a baixar a nossa vida de oração, a gente começa a se distanciar, né, daqueles lugares que são lugares favorecidos para a gente estar na presença de Deus, como retiros, como grupos de perseverança, como grupo de oração. Nós vamos nos afastando disso, nos afastamos do sacramento. A primeira grande derrocada da nossa vida é essa, né? Se afastar da vida sacramental, se afastar da presença de Deus, não estar ali, né, com o Senhor. E aí nós vamos ficando o quê? Fracos. E as brechas, nós vamos cedendo brechas. Até que, né, a brecha após brecha que nós vamos dando, nós mesmos vamos dando autorização e vamos dando liberdade para o mal agir na nossa vida. Somos nós mesmos, porque São João vai dizer que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O poder de Deus é maior, Deus ele é maior. Lembremos da frase de São João da Cruz: o demônio teme uma alma unida a Deus como ele teme ao próprio Deus. Mas se nós não estamos unidos a Deus, se nós estamos distanciando de Deus, e pior, muitas vezes como ovelha sem pastor, dando brecha a tudo aquilo que Deus disse para a gente não fazer, né? E aí a gente fica exposto, né? E vem Jesus
e Jesus nos liberta. Então, meu irmão, essa realidade que o Evangelho traz hoje para nós é algo sério, é algo que nós precisamos considerar. E claro, o que esse Evangelho nos leva hoje é fazer uma reflexão da nossa vida. E aqui eu encerro dizendo, eu tenho dado alguma brecha para o mal agir na minha vida? Você responda na sua vida. Se sim, então a boa notícia é, feche todas as brechas, se reconcilie com Deus. Se você caminha com Deus, mas está fraquejando na oração disso, retome hoje, retome, esteja unido a nosso Senhor de uma maneira mais profunda e saiba, você será um perigo para o inferno, você será um perigo para o mal, porque aquele que se uniu a Deus, aquele que está unido a Deus, nada e ninguém pode derrubar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.